dia, galerinha do quarto ano A, bom dia, galerinha do quarto ano B, tudo jóia com vocês? Então, pessoal, hoje nós vamos trabalhar com a disciplina de ciências, tá? Então, peguem a apostila de vocês, peguem o caderninho, tá? Porque nós vamos trabalhar de uma maneira diferenciada hoje com o nosso conteúdo, tá? Então, nas últimas aulas, nós estávamos trabalhando sobre o reino fungi, né? O reino dos fungos. E hoje nós vamos dar sequência nesse conteúdo, nesse tema, e vamos aprofundar um pouquinho conhecendo um outro tipo de fungo, tá? Hoje a gente vai trabalhar sobre a levedura. Alguém aí conhece? Acredito que alguns sim e outros não. Outros se assustem com esse nome. O que é uma levedura, prof? Pessoal, a levedura, ela é um fungo presente no nosso dia a dia e na nossa alimentação. Como assim, prof? Eu como um fungo? Come sim. Sabe quando? Gente, na panificação é onde a levedura é utilizada, tá? Ela auxilia na produção de pão. Ela é usada como um fermento biológico. Como assim, prof? Ela é um fermento, gente. Esse fungo, levedura, ele libera o dióxido de carbono, tá? Fazendo com que a massa cresça, fique aquele pãozinho bonitinho, fofinho que a gente adora, né? Então, pessoal, lá na nossa apostila, na página 260, nós vamos ter algumas informações sobre a levedura, tá? Prof, você disse que a gente ia trabalhar de uma forma diferente hoje com a nossa apostila? Exatamente, pessoal. Eu vou deixar aqui do lado a imagem da nossa apostila da página 260. E vocês vão ver que na minha apostila eu já grifei algumas partes bem importantes do texto, tá? Então eu gostaria que vocês grifassem também para vocês terem esse registro, tá bom? E buscar informações no lugar correto ali, quando a prof deixar algumas questõezinhas para vocês responderem no caderno mais tarde, tá? No decorrer do vídeo, tá bom? Então, dê uma olhadinha onde eu grifei, grife também, dê uma lida, tá bom? Depois você lê com calma, tá? Após as explicações que a prof tá fazendo aqui no vídeo, tá bom? Pessoal, agora nós vamos, entrar ali num tema um pouco diferente, sobre as bactérias, tá? Então, ali na nossa página 261, vai falar um pouquinho sobre o poder de ampliação, de um microscópio, Então, a lupa, diferente do microscópio, ela aumenta a imagem de um objeto ou de um ser em 3 vezes maior que o tamanho dele. Nós temos esse exemplo ali na formiguinha, ali da página 261, que foi aumentada em 3 vezes com o auxílio da lupa, tá? Abaixo diz assim: esse poder de ampliação é insuficiente para ver as leveduras e as bactérias, e mais ainda para ver os vírus, tá? Para ver esses seres minúsculos, precisamos de um equipamento que amplie a imagem muito mais, o microscópio, tá? Então, pessoal, a gente vai ver que o microscópio auxilia na identificação desses micro-organismos, tá? Então, lá na página seguinte, nós vamos trabalhar um pouquinho mais sobre esses micro-organismos, sobre as bactérias, tá bom? Então, pessoal, as bactérias são micro-organismos vivos, tá? Unicelulares. Como assim unicelular, prof? Eles possuem uma célula apenas, tá bom? Elas podem ter 3 formas, tá? A forma de bastão, tá? Onde elas são mais compridinhas. Uma segunda forma, a forma de esfera, que parece várias bolinhas. E a terceira fórmula, que parece uma desculpa, não é fórmula. A terceira forma, aonde ela parece uma vírgula, tá bom? Prof, aonde tem exemplo? Porque eu quero conhecer, eu quero ver. Lá na página 262 da nossa apostila, nós vamos ver ali A, B, C e D, que são as formas ali das bactérias, tá bom? Ali no texto diz assim: como as bactérias se organizam? Acompanhem lá o primeiro parágrafo
como as bactérias se organizam. Todas as bactérias são formadas por uma única célula. Ainda assim, têm formas e tamanhos variados. Muitas vezes, elas formam agrupamentos, chamados de colônias, que podem ser bastante grandes e visíveis a olho nu, tá bom? A maioria das bactérias, pessoal, elas não fazem mal ao nosso corpo, tá? Elas fazem bem, tá? Algumas produzem vitaminas, tá? Porém, a minoria delas faz mal e gera várias doenças, e são doenças muito graves, tá? Para explicar um pouquinho melhor para vocês a respeito desse universo das bactérias, né? Entre outras curiosidades, e também sobre essas doenças que as bactérias podem trazer, eu preparei uma ediçãozinha para vocês. Vamos acompanhar? Os micróbios ou micro-organismos são organismos muito pequenos que não podemos ver a olho nu. Embora as bactérias sejam as mais abundantes, também estão inclusos os vírus, os fungos, as algas e os protozoários. Dessa vez vamos saber um pouco mais sobre as bactérias. As bactérias existem na Terra há mais de 3,5 bilhões de anos, mas estima-se que menos de 1% já foi identificado e estudado em laboratório. Seu tamanho pode variar de 1 a 5 micrômetros, e sua forma pode ser redonda, alongada e até espiral. Por serem apenas uma célula, às vezes pensamos que elas são formas muito simples de vida, mas as bactérias são organismos sofisticados, altamente adaptáveis e são muito importantes para o ecossistema. As bactérias vivem em todos os lugares, na nossa pele, na nossa boca e no nosso intestino. Elas estão no ar e em praticamente todas as superfícies que nós tocamos. Elas também podem se adaptar a ambientes mais extremos, como gelo polar ou desertos, a ambientes aquáticos com altas temperaturas ou alta pressão, como no fundo dos oceanos. Além disso, elas crescem e se dividem tão rapidamente que podem dobrar o seu número em apenas 20 minutos. Algumas bactérias podem viver junto de outros organismos sem causar problemas, podendo ainda ser benéficas para nós. A bactéria Ruminococcus, por exemplo, está presente no intestino de bovinos e também no nosso. Ela ajuda na digestão de carboidratos complexos, como aqueles presentes nas lentilhas, feijões e grãos integrais. As Pseudomonas fluorescens são decompositoras. Elas convertem a matéria orgânica em inorgânica. Isso significa que quando algum organismo morre, seja uma planta ou animal, as bactérias decompositoras fazem a reciclagem dessa matéria. Já os streptomicetos são bactérias que, além de ajudarem na decomposição, também produzem antibióticos, e nós podemos usá-los contra bactérias causadoras de doenças. Eles também são responsáveis pelo cheiro de chuva, que na verdade vem de uma molécula chamada diosmina. Essa molécula é produzida pela bactéria, que vive no solo úmido, e mesmo antes da chuva já conseguimos perceber sua presença. Mas um pequeno número de espécies de bactérias são causadoras de doenças. E entre essas doenças estão a tuberculose, a cólera, a leptospirose, a meningite e sífilis. Além disso, bactérias como a Campylobacter, a Clostridium, a Salmonella e a E. coli podem contaminar os alimentos e também produzir toxinas que irão nos causar intoxicação alimentar, podendo levar até a morte. Então, pessoal, agora que vocês já conheceram um pouquinho mais sobre as bactérias, né? Vocês viram que a minoria causa doença, né? Mas essa minoria causa doenças muito graves. Então, a gente tem que, né, se cuidar mais, evitar, né, colocar a mão suja na boca. Vocês viram que as bactérias, elas podem estar em todas as superfícies que nós tocamos, né? Ela pode, às vezes, ficar até no ar. Então, elas sobrevivem muito pouco no ar, mas é possível, tá? Outra coisa que eu gostaria de falar pra vocês, né? Que até foi dito ali no vídeo, né? A regrinha dos 5 segundos. Ai, prof, derrubei ali uma fruta, uma bolachinha no chão. 5 segundos dá pra comer. As bactérias, elas não sabem dessa regrinha. Então, 5 segundos é o suficiente para ela contaminar aquele alimento ali e você ingerindo, você vai ingerir uma bactéria que muitas vezes pode causar uma doença, um desconforto, algo do tipo. Então, caiu no chão, o recomendado é descartar, beleza? Pessoal, página 163 da nossa apostila diz assim: somos bactéria ou quase, tá? Então, pessoal,
Ali no nosso texto, nós vemos a informação que existem mais bactérias, né, no nosso corpo do que células humanas. Mais células de bactéria do que células humanas. Então, nós poderíamos ser considerados bactéria, tá? Então, pessoal, brincadeira à parte, esse é um conteúdo muito valioso, tá? A parte bem importante ali, a prof já grifou, deixei a imagem aqui para vocês estarem acompanhando e grifando aí na apostila de vocês. Logo em seguida, que vocês finalizarem a aula, viu que tá tudo grifadinho? Dê uma lida boa, se quiser anotar algo do lado ali para você não esquecer, uma palavra-chave, uma palavra importante, você pode anotar, você tem total liberdade para fazer essas coisinhas aí na sua apostila, direcionando aquilo na hora que você for revisar. Tem um conteúdo ali cheio de informação, cheio de anotação, tá bom? Temos duas questões ali, atividades. Número 1. Se temos em nosso corpo mais células de bactéria do que células humanas, por que não ficamos doentes o tempo todo? Então, pessoal, nós vimos ali, está descrito ali no texto também, que somente uma pequena porcentagem das bactérias causam doenças. Então, é por isso que a gente não fica doente o tempo todo, tá bom? Essa é uma atividade ali de número 1, só pra gente refletir mesmo, não precisa fazer nenhum tipo de anotação. Questão de número 2, galera. Qual formato você acha que tem a célula de um lactobacilo? Como você deduziu isso? Então, se a gente voltar lá na página anterior, tá? Então, ali do que as bactérias se alimentam. Ali ao lado você vai obter essa informação, tá bom? Então, ali naquele texto. Então, busque essa informação e construa a sua resposta, ok? Pessoal, página 264 agora, tá? Então, gente, para encerrar esse tema, tá? Eu gostaria que vocês realizassem um experimento que tá ali na página 264 e 265, onde vocês deverão seguir um passo a passo para ver a formação de uma colônia de bactérias, tá? Então, ali diz assim, preparando o terreno. Como vimos, as bactérias são invisíveis a olho nu, né? Nós precisamos do microscópio para poder enxergá-las. Mas as colônias que elas podem formar podem ser vistas com a ajuda de um microscópio. E como são essas colônias? Para respondermos essa pergunta, vamos primeiro montar um local adequado para elas crescerem, tá? E se reproduzirem. Preparemos um meio de cultivo para as bactérias, mas por enquanto vamos tentar deixá-los sem nenhum morador, tá? Então ali, como você vai fazer? Então ali tá dizendo que a prof vai formar um trio, não tem a possibilidade, então você vai realizar essa atividade aí com o auxílio do papai e da mamãe, tá? Número 2, misture a quantidade de água necessária indicada na embalagem ao pó da gelatina e um caldo de carne. Então, você já sabe que você vai precisar falar, mamãe, eu preciso de um caldinho de carne, né, aqueles caldo quinor, caldo de galinha, e de um pacote de gelatina e vou precisar de água também, tá? Então, separou esses três ingredientes, você vai precisar de um potinho, pode ser a tampa de um pote redondinho, onde você vai misturar ali os ingredientes, você vai seguir o passo a passo junto com o papai, junto com a mamãe ali, e você vai esperar dar 2 dias para começar a dar um resultado. Então você vai voltar aqui para a página 255, onde você vai ter que responder algumas questões sobre esse experimento, tá bom? Então, pessoal, não existe nada de muito complexo, tá? Mas é uma atividade pausada, que vocês vão ter que ter a paciência de esperar esse experimento dar um efeito ali, para depois responder as questões, tá? Enquanto você espera, a prof deixou algumas perguntinhas no final desse vídeo para você estar copiando no seu caderno e registrando o conhecimento adquirido nessa aula, tá bom? É aquilo que você construiu, aquilo que você entendeu, tá bom? É com as suas palavrinhas, tá? Não precisa fazer cópia, tá? Mas é uma interpretação daquilo que nós abordamos durante essa aula, tá bom?
Pessoal, lembrando que na segunda-feira, na nossa reunião do Zoom, eu gostaria de trabalhar um pouquinho com vocês a respeito desse tema e gostaria que vocês trouxessem o experimento de vocês para estar mostrando e compartilhando com os outros colegas, tá? Você que quiser tirar dúvida, quiser acrescentar algo, se foi legal, se você teve dificuldade, quiser trocar informações com os colegas, esse será o momento, tá bom? Todos os dias pela salinha do Zoom, às 16 horas, às 4 horas da tarde, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Qualquer dúvida é só chamar a prof lá na agendinha eletrônica. Beijinhos e até mais. Tchau, tchau!